Volk sein und ihr, meine Jugend. O ser humano sempre foi movido pelo interesse, seja por ambição ou por necessidade. Isso era ainda mais perceptível no mundo antigo e medieval, apesar de ainda ser notável em escala mais branda até os dias atuais. Pessoas estão sempre atrás de mais qualidade de vida, mais poder e segurança. Todos os indivíduos, na busca por tais possibilidades, criam, como dito por Hobbes, um estado de insegurança e luta de todos contra todos. Quando os objetivos de determinado ator são desfavoráveis a outro ator, o conflito é iminente. Entretanto, em outras ocasiões, os invasores quase não encontraram adversários que se opunham aos seus interesses. Há quase 1.600 anos, ao oeste da Europa, estava prestes a acontecer a migração mais importante da história de uma das maiores potências modernas, a Inglaterra. Nesta época, a província romana da Britânia era habitada por tribos celtas, sendo a principal delas os bretões, que colonizaram grande parte do sudoeste da ilha da Grã-Bretanha. Os romanos, que já haviam atingido o ápice do império, estavam agora em decadência, devido a fatores como as incursões bárbaras e o uso de tropas mercenárias. De fato, em 409 d.C., os bretões acabaram por expulsar a administração civil romana. Seus habitantes celtas ficaram à mercê de inimigos escotos, escoceses e pictos, irlandeses. Pelo resto do século V e início do século VI, a Bretanha entrou no período que agora é referido pelos historiadores como Idade das Trevas, um tempo em que só tem registro das lendas. Sem poder e força suficiente para se proteger deste ataque, os bretões precisaram recorrer aos vizinhos, jutos, anglos, saxões e frísios, denominados de somente anglo-saxões, que eram povos bárbaros germânicos e que posteriormente tiveram vital importância na criação da nação inglesa. Os jutos pertenciam originalmente à região da Dinamarca, enquanto os anglos e os saxões pertenciam ao atual território alemão. Aparentemente de bom grado e a pedido dos bretões, parte deste povo migrou para a ilha. Apesar dos motivos que levam as pessoas a migrarem serem quase os mesmos nos dias atuais, o povo da Idade das Trevas migrava de uma forma diferente. Se hoje, através da ideia de globalização, as migrações acontecem de forma rápida dentro dos fluxos, naquela época abandonar sua terra levava um longo tempo. A identidade nacional era algo sólido, integral e extremamente limitado, o que define a ideia de um sistema internacional. Comparando os sistemas internacionais antigos, a ideia de globalização percebe-se a transição do sistema internacional para a sociedade internacional. Quando valores passaram a ser compartilhados, tornando-se universais, isto é, quando os atores internacionais passaram a compartilhar da mesma cosmovisão, teve início a sociedade de estados internacionais. Quando conceitos que existiam de forma singular e espalhada e que tinham alcance limitado passaram a ter âmbito global, ocorreu uma mudança significativa da estrutura internacional medieval. Essa passagem se deu no fim do mundo antigo, marcado pela decadência do Império Romano, sendo que a Igreja Católica Romana foi o maior precursor dessa forma de globalização. Este processo, na Idade Média, acabou não encurtando as distâncias das fronteiras, como ocorre hoje, mas proporcionou uma mudança ampla na estrutura do mundo na época.
Como dito antes, o fluxo migratório dos anglo-saxões não foi realizado através de um movimento unificado. Os primeiros anglo-saxões a se fixarem na Britânia foram solicitados pelos celtas, que não dispunham de forças militares para se defender. Sendo assim, em 449 d.C., recorreram aos anglo-saxões. Porém, de forma oportunista, acabam tornando-se invasores, estabelecendo-se nas áreas mais férteis do sudeste da Grã-Bretanha, construindo ainda mais vilas e aumentando a população local. Os celtas bretões foram literalmente empurrados com o uso da força. O hard power se estendia inclusive às mulheres e crianças. Refugiando-se, os bretões migraram a oeste, atual Gales, e no sul, em Cornwall. A prova do descaso e da forma bárbara dos invasores pela cultura local é o fato de que quase não ficaram traços da língua celta na língua inglesa. Ao passar dos tempos, as línguas dos anglo-saxões deram origem ao atual inglês. Os anglo-saxões viram uma oportunidade de facilitar e manter a continuação de seu povo, se apoderando das terras da Britânia. Apesar da quase destruição total dos povos antecessores dessa região, a Britânia tornou-se palco de encontro de culturas e pessoas. Entretanto, os bretões não foram capazes de conter as invasões dos anglo-saxões e se manter como soberanos em seu território. Conflito, invasão, barbaridade. Lhe pareceria tão medieval? Todavia, o ser humano, mesmo com seus avanços tecnológicos, científicos e educacionais, permanece em uma contínua luta contra seu igual, apenas a favor do seu interesse. E ênfase no seu, porque o do outro é esquecido. Seria realmente necessário para a luta da sobrevivência? Não existe outro caminho? Talvez. Os anglo-saxões mudaram a história de uma das futuras maiores potências do mundo. E esse mundo é feito de pessoas que o mudaram, seja para melhor ou para pior. Mas ele é realmente feito por essas pessoas. As respostas e soluções para os problemas da humanidade talvez surgissem se as pessoas resolvessem mudar o curso do futuro, para o bem de todos e não de alguns ou de si próprio.